Oi, eu sou a Fé Império, eu sou cofundadora do Delibera Brasil, sou colaboradora associada da Rede de Conhecimento Social. Hoje eu estou aqui numa outra missão, como apresentadora do segundo episódio do ParticipaCast, que tem o objetivo de discutir as assembleias cidadãs e como elas contribuem para a sociedade civil, para a participação e para a construção de políticas públicas no país. Para quem não conhece ainda, né, as Assembleias Cidadãs são uma forma de participação, onde o cidadão é selecionado por sorteio para participar de um processo de discussão, informação e deliberação sobre políticas públicas ou questões complexas da sociedade, que a gente, enfim, está trazendo para o Brasil, em parceria com algumas prefeituras, câmaras municipais, e hoje a gente está com o prazer de estar aqui com o Gustavo e o Guilherme, que são de Niterói, onde a gente fez uma deliberação sobre a questão da universalização do acesso à internet, pensando um acesso qualificado para todos os cidadãos, né? Então a gente está aqui nesse episódio para discutir um pouco como a deliberação cidadã, as assembleias realizada lá em Niterói, conversou com outros modelos de participação, né? Niterói é um município que é reconhecido por processos participativos, para a gente conversar um pouco como isso funcionou, as assembleias e outros processos na construção dessa política pública sobre universalização da internet. Então eu vou pedir para o Guilherme, você quer se apresentar, contar um pouquinho como é que você foi envolvido nesse processo, entrou nesse processo das Assembleias Cidadãs. Certo. Oi, Fé, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou Guilherme Garcia, sou servidor de carreira lá em Niterói. Hoje estou atuando como coordenador do núcleo de projetos, dentro do escritório de gestão de projetos. E o projeto chegou a gente, se eu não me engano, final de 2021 ou começo de 2022, através da nossa secretária municipal da Fazenda. De lá para cá a gente começou a ter um contato, mas eu nem sabia que cairia no meu colo. Naquela época eu ainda não estava à frente da coordenadoria que eu estou. E de lá para cá a gente começou esse trabalho de aproximação, um entendimento, né, que a gente começa a entender o que é o projeto, que de fato há uma complexidade, né, na sua execução. E é isso, assim, eu acho que essa aproximação se deu, né, naquele momento, até todo mundo online, todo mundo longe, né, fisicamente, mas de lá para cá a gente desenvolveu bastante. E como foi a tua primeira reação quando você soube do projeto? Você achou interessante? Você achou... Ficou curioso? Como você viu? Então, assim, no momento que eu entendi o projeto, eu de fato, eu diria que eu me encantei. Eu gostei, né? O encantamento veio na execução. Uhum. Eu gostei porque é uma máxima de quem está no setor público, que a gente vê muita coisa sendo executada e pouca correlação com a necessidade da população. Então, assim, o gestor público está lá tentando o melhor sempre, mas a ausência do demandante, né, na escolha ali do dia a dia faz a diferença, faz falta. E quando veio esse projeto nesse formato, eu entendi que seria uma grande inovação, né? Tanto é que a gente fala que é uma tecnologia inovadora, né? Por mais que tecnologia seja uma palavra talvez controversa para isso, mas é totalmente inovador a minha perspectiva. Uhum. E a sua implementação para mim entrou aí de fato o encantamento, porque o poder de mudança de quem participa, né? Independente do desdobramento dentro da máquina pública, isso para mim já faz dele incomparável o processo. Legal. E para você, Gustavo, como é que foi apresentada a Assembleia Cidadã? Como é que você se aproximou desse processo? Como é que você viu, né, na secretaria essa discussão? Bom, oi, Fé, boa tarde. Sou Gustavo, estou como subsecretário de Ciências e Direitos Digitais da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói. Eu acho que, assim, o processo, quando chegou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ele foi recebido com muito entusiasmo, assim, algo que eu venho conversando com algumas pessoas da prefeitura, e não advogando em causa própria, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia é uma secretaria de pessoas que são muito apaixonadas pelo tema. Uhum. E por tudo que envolve, por todos os projetos que nos envolvem, né? E esse tema para a gente é muito caro, né? Falar sobre universalização de acesso à internet está diretamente ligado com o tema que
foi direcionado para a subsecretaria, inclusive, ser criada, né? De direitos digitais, pensar de maneira É uma mais secretaria apropriada. nova, né, no município, É uma secretaria que foi retomada, né? Ela já existia dentro da educação, enquanto subsecretaria. Foi criada a secretaria em 2022 e ano passado, em 2023, eu retornei a Niterói, estava em São Paulo, e a Valéria é secretária de Ciência e Tecnologia, sempre trazendo esse conceito do direito digital, né? E um dos pontos que fazem parte dessa Constituição é que as pessoas tenham acesso pleno e qualificado à internet em qualquer lugar, né? E eu acho que isso foi um grande incentivador para a gente receber a proposta da rede, do Delibera, para as assembleias em Niterói. Eu lembro da primeira reunião com Marisa, com o pessoal lá na salinha da gente, e as pessoas já super empolgadas, já não dá para fazer tal solução, a gente já se antecipando no processo e pensando coisas que poderiam ser feitas. Assim. Eu acho que foi muito bom para a gente participar desse processo também, do grupo de conteúdo, das deliberações com a população, acompanhar tudo isso de perto, porque é algo que a gente se importa, a gente quer fazer, não só enquanto secretaria, a prefeitura é uma prefeitura engajada nessa temática, né? Não só nessa, mas nessa especificamente. Então acho que para a gente está sendo muito proveitoso, animador e empolgante se a gente ter recebido isso por parte dos cidadãos e estar construindo isso conjuntamente. Legal. E Guilherme, você o Gustavo mencionou, né, o grupo de conteúdo. O grupo de conteúdo é uma parte importante das assembleias, né, que é o grupo que se forma para pensar a informação que vai ser levada para o cidadão e depois também trazer os diferentes pontos de vista sobre a questão, né? Isso pode ser tanto poder público quanto sociedade civil organizada, outros atores ou partes interessadas nessa questão, até mesmo iniciativa privada e tal. Então, pensando nesse lado, como foi para envolver outras secretarias, outras instituições de governo na formação desse grupo, nesse processo? Como é que você vê os lados positivos e as dificuldades também desse processo? Então, assim, o grupo de conteúdo tinha um primeiro desafio, né? Vamos falar de desafio, fazer ser entendido o projeto. O projeto tinha que ser entendido porque, assim como a gente teve o desafio de entender quando recebeu, mesmo sendo executor, a gente precisava compartilhar esse conhecimento antes para sensibilizar, né? Então, esse foi o primeiro desafio. Pensando isso internamente, pensando em sociedade civil, eu acho que a gente contou com uma colaboração muito grande dos parceiros de vocês, né? Vocês entraram no território, assim, estavam presentes, fizeram esse levantamento, né? Porque, assim, a gente tem, de certa forma, uma proximidade forte, porém, cada secretaria na sua área, né? O Gustavo Ciência e Tecnologia conhece as OSCs que atuam, né, nessa temática. Então, assim, até a gente entender que seria essa temática, a gente não sabia. Não, é certo, o grupo de conteúdo já estava definido, né, de fato, né, para não ficar confuso, o grupo de conteúdo já é formado a partir desse momento, então a gente foi recrutando as pessoas certas, mas assim, eu acho que vocês tiveram um papel crucial, assim, deram segurança para a gente, porque o que a gente já tinha ali, para não ficar enviesada, né, se é só os parceiros que já atuam com o município, já é uma filtragem, né? Então eu vi esse trabalho como muito forte e esse foi um desafio grande. A parte boa é que cada um que entendeu o projeto virou mais um apaixonado, mais um contaminado, qualquer palavra, que todo mundo que entendeu passou a querer estar em cada etapa, participar, porque de fato é algo que todo mundo que está na vida pública entende como essencial, envolver a população nas decisões políticas mesmo. Então, assim, eu acho que o grupo de conteúdo teve esse desafio, né, de recrutamento, mas ao mesmo tempo, uma vez que estava ali dentro, foi contribuição em cima de contribuição, diversidade, discussão, e é isso, assim, acho que foi um momento enriquecedor, já foi um esquenta para as próprias sessões, vamos botar assim, porque tinha uma diversidade de pessoas, de setores, né, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, então eu acho que foi um aquecimento de tamborim para o que seriam as sessões. Legal. E aí em Niterói, né, a gente, sobre essa questão, né, da universalização, da ciência e tecnologia e tal, já existem outras instâncias de participação, né, onde a sociedade civil está. Você não quer contar um pouquinho para a gente qual é esse modelo em Niterói, como é que a Assembleia interagiu com
ou pode interagir ainda também, né, depois dos resultados, com essas outras instâncias de participação? Claro. Assim, para além passando um pouco pela ciência e tecnologia, né? Niterói tem esse histórico, como você mesmo já mencionou, de participação social. É uma cidade que tem conselhos muito ativos, tem o histórico de construção de PPA participativo, de escuta da população via diferentes formas, desde divulgação por redes sociais, até outros parceiros, né, como Colab e coisas do tipo. Mas, especificamente, né, tratando do nosso tema de ciência e tecnologia, temos também uma sorte assim, de ter uma gestão, acho que compromissada na retomada do Conselho de Ciência e Tecnologia e agora Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que houve uma mudança a partir da conferência. Então, essa retomada do Conselho, ela sempre, assim, eu acho, com pessoas muito engajadas da sociedade civil, das universidades, população, Câmara dos Vereadores, ainda com vereadores da oposição, mas engajados, tá? Engajados no tema e dispostos a construir, né? E não só trazer outras discussões para outros vieses. E também a secretaria, obviamente, né? E aí o conjunto de secretarias da prefeitura. E o conselho foi algo que me chamou muita atenção, assim, porque logo após a primeira reunião com vocês, quando nós falamos no conselho sobre a possibilidade de construção desse tema através da Assembleia Cidadã, o conselho, sem ter a ideia do que seria o resultado, eles falaram: se for algo que é possível, que dê para a gente cobrar, vamos comprar a ideia. E o conselho abraçou de cara. Isso foi muito positivo para a gente também, porque isso, é mais gente pensando, são mais especialistas, mais pessoas engajadas com os temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação, dispostos a construir, a criticar, e a gente chegar em possibilidades reais, né, de construção de uma política. E a prova disso também foi a conferência de ciência e tecnologia que ocorreu no segundo semestre do ano passado, que uma dos grupos técnicos sugeriu que o tema da universalização do acesso à internet fosse adequado, né? Porque a conferência ela tinha um tema da construção do ecossistema de inovação de Niterói, ele não era a construção do plano de ciência e tecnologia, mas mesmo assim foi um entendimento que para o ecossistema de inovação de Niterói ter uma eficiência plena, é preciso também que as pessoas tenham acesso à internet de maneira qualificada. A base, né? Exatamente. E agora o processo está sendo avançado, né? Está sendo construído o Plano Municipal de Ciência e Tecnologia de Niterói. É uma pauta que está inserida dentro dessas discussões. E, para além disso, né? Até retomando conversas que tivemos com outros parceiros de outras cidades que também participantes da Assembleia Cidadãs, esse é o conselho, a conferência criou uma câmara técnica, né, um grupo específico para tratar desse tema. E não é simplesmente para ter mais uma esfera protocolar, para de fato discutir, para ver como viabilizar um estudo técnico preliminar, como que a gente vai pensar o tema de forma que ele possa ser de fato implementado. Eu acho que isso é um dos principais diferenciais assim, da participação, principalmente na ciência e tecnologia de Niterói. Legal. Eu acho interessante que a gente, eu não sei se vai passar, se eu vou antecipar, mas a gente teve a participação ativa, quando você falou, da SEMPAS, né, no processo né? Então, assim, a SEMPAS contra o pessoal. Eu vou até falar. O pessoal do Poder Público fala por siglas, né? Perdão. Até tá falando o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Só para ficar também falando conselho, né? Então, todo conselho que a gente foi dito aqui é Ciência, Tecnologia e Inovação. A SEMPAS é a Secretaria Municipal de Participação Social lá de Niterói. Eles são muito ativos no território, né? Então, assim, eles foram assim, eles foram atores principais assim nessa inclusão de um grupo que realmente talvez não tivesse, a gente não teria acesso, até porque a gente sabe a questão territorial tem restrições de acesso, né? Eles não têm essa restrição e a gente queria justamente um grupo que tivesse a cara do município. Então, eles permitiram.
Ou seja, a gente tem um privilégio de ter uma secretaria que permitiu com que o processo fosse de fato democrático dentro das camadas mais esquecidas, né? Vamos botar assim. Então, eu não sei se eu antecipei uma pergunta, não, mas nós assim, estamos aqui batendo papo. Eu não sou das formalidades. Mas assim, me vê isso, de como isso fez diferença no que Niterói teve de único nesse processo. Eu acho que nesse sentido, sim, né? A experiência de Niterói, para contar, né? Teve toda essa integração do sistema dos processos participativos que já existiam no município, que é tanto como você está comentando, né, Guilherme, a questão dos processos da Secretaria de Participação mesmo, que vão em territórios mais difíceis, enfim, questões de periferia e tal, e movimentos e etc. Também com o Colab, né? Plataforma Colab, né? Que é uma plataforma participativa, né, que tem no município. Então a gente conseguiu, além do chamamento que a gente faz de forma aleatória, né, com o cidadão comum que não está participando de nenhum desses processos. Então, eu acho que nesse sentido, né, eu acho que Niterói foi um exemplo, tanto no momento de chamar o cidadão, que já conversou com os processos participativos que existiam, quanto depois, né, na hora de integrar os resultados com outros processos participativos mais organizados, né? Nas duas pontas, né? Nas duas pontas. No início e na integração final, vamos botar assim, né? O Colab é uma ferramenta bem estabelecida, né? Mas a gente só não usou ele por razões, né? É legal explicar, porque o Colab tem um recorte específico da população que, da mesma forma que a gente não ficaria só com porta a porta, a gente entendeu que o Colab sozinho não seria suficiente, né? Então, acho que foi uma complementação muito inteligente. Eu assim, o que me fez muito... É um processo construído em parceria. Então, eu acho que o que vocês têm de carga, de conhecimento, de... know-how, né? Tem tantos termos. Não veio congelado. Isso foi muito bom, porque assim, faz você ser participativo também, porque é para a população, mas eu me senti um processo participativo, mesmo como gestor. Então, isso para mim fez muita diferença. E eu acabo virando um multiplicador, porque você não replica algo pronto. Você entende a importância de cada fator no processo. E a partir disso, eu imagino que, assim, é até um desejo de Niterói, não sei, um desejo meu, que acho que talvez se reflita como gestor em Niterói, da gente ter um setor que possa cuidar disso, assim, de forma sistemática, de forma institucionalizada, que é algo que seria o ideal, assim, que... É isso, assim, acho que o resumo é isso. E pensando assim na Assembleia em si, né, nas oficinas, você teve a oportunidade de acompanhar algumas sessões, a discussão e tal, como você enxerga as contribuições, as recomendações, a discussão que você viu na Assembleia do Cidadão comum? O que te trouxe? Que você... Isso foi algo que assim, a secretária Valéria e a secretária Caterine também estavam nessa primeira conversa, nessa primeira reunião, e foi algo que assim, todas as rodas de conversa subsequentes de prefeitura e até de outros parceiros, o entusiasmo da gente era muito nítido, assim, porque primeiro, acho que essa assertividade que vocês tiveram na questão do sorteio, né? Niterói é uma cidade de pouco menos de 500 mil habitantes e tem uma região, a concentração demográfica ela é muito específica. Né? E ainda assim, algumas regiões, né, mais de zona ambiental, assim, zona verde, vocês conseguiram ter representantes dessas regiões também, e isso foi muito pra gente, foi muito legal. Ainda mais nessa temática, né? Acompanhar esse processo, e principalmente nessa temática. E a primeira impressão assim, da gente, não foi a primeira, a segunda, até o final, é da qualificação do debate, né? Se discute, assim, acho que principalmente no poder público e na academia, de um lugar verticalizado, onde a população, quando vai discutir temas específicos, ela vai discutir de maneira desqualificada. A gente já não tem essa percepção pelo perfil de Niterói, para além de tudo. Mas a experiência da primeira reunião, principalmente, impactou, porque ainda que a gente esperasse uma discussão qualificada, ela superou. Né? Não houve nenhum tipo de sugestão que fosse algo completamente descabido. Assim. Tem, obviamente, sonhos ali que são quase que utópicos, mas que fazem sentido dentro do escopo da discussão. Né? Então, assim,
foi muito qualificado em todas as reuniões que eu participei e que pudemos participar. Essa é a impressão minha, a impressão da secretaria como um todo. A própria Secretaria de Planejamento, quando esteve presente através de um dos responsáveis pela área de infraestrutura interna da prefeitura, ele ligou para a Valéria para falar: nossa, eu fiquei apaixonado pela forma que a discussão é feita, pelo tema, de tão caro que isso não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa. Assim. Então, assim, foi algo que acho que encantou mesmo. Encantou a gente, acho que encantou as pessoas, vocês conseguiram tirar as pessoas daquele lugar de é mais uma coisa que estou participando aqui, que não vai dar nada, porque eu acho que a gente também passou, a gente enquanto prefeitura, uma segurança que, olha, eu não vou cumprir 100% do que vocês sugerirem, porque eu nem sei o que vocês vão sugerir. Mas nós vamos nos empenhar para discutir o que vocês vão sugerir e ver uma forma de viabilizar, porque a pauta que vocês estão colocando aqui é uma pauta nossa também. Então, assim, é de construção em parceria, né? E eu acho que a qualificação do debate promovido não só por vocês, mas também pela população, isso foi algo que pra gente... Foi muito rico, né, o debate lá. Não, ficou muito marcado, assim. Muito marcado, porque assim, eu não tive a oportunidade de estar na primeira sessão, fui da segunda até a quinta. Mas assim, pra mim foi claro como as pessoas foram se desabrochando, assim, pessoas assim muito simples, porque o objetivo era esse. O recorte de pessoas que realmente, assim, sem entrar no mérito, mas pessoas que não tinham dificuldade até de se expressar, de falar. Em pouco tempo a pessoa estava conseguindo dar uma contribuição porque ela estava se sentindo segura. Então, assim, da quarta sessão para frente, da terceira para frente, talvez, parecia que não tinha mais barreiras. Se você foi como a gente fala desde o começo, botar na mesma mesa uma pessoa que mora na rua mais cara de Caraí e uma pessoa que mora na comunidade, talvez lá da região oceânica, é algo impensável, até fisicamente, né? Porque raramente um tá na região do outro e até socialmente. Isso ficou muito marcado para mim. E eu, assim, eu sou mais emotivo, vários momentos da vontade de se emocionava. Eu falei, caramba, eles estão chegando lá e estão envolvidos. E ao final, assim, caraca, o processo terminou. Assim, toca, né? Por isso que eu falo, quando toca, eu acho que tem um poder muito maior do que muita coisa, assim, muita... eu acho que é o poder mesmo do coração, assim, da confiança. E eu acho que o próprio grupo, ele foi se abraçando, né? Isso que o Guilherme falou de pessoas desabrocharem, eu lembro de duas mulheres que estavam numa postura mais tímida, por serem tímidas, então tudo bem. Só que, sei lá, na segunda dinâmica, elas estavam em pé falando, tipo, discutindo, apresentando. Acho que a dinâmica que vocês propuseram também de não ter sempre um interlocutor específico, né? Porque geralmente em grupo, assim, sempre tem um que se destaca, né? e se coloca mais como uma pessoa espontânea, de falar e tal. E a dinâmica foi justamente revezar, né? Eu acho que isso deu mais segurança ainda pro grupo. E eles começaram a se abraçar, né? De, tipo, se incentivar. Não, fala assim. Estão falando, ela quer falar. E se incentivando. Eu acho que isso foi algo muito empolgante, assim, também. E essa pensando no processo todo, né? Como você viu essa coisa da construção do consenso para escrever a carta, né? A coisa do grupo chegar num acordo. É possível, né? A gente sempre fala isso, esses tempos de polarização, de coisas difíceis, de demandas individuais, né? Mas fazer um documento do grupo como um todo. Eu vou falar que eu fiquei surpreso porque, assim, eu não tinha expectativa. Eu só sabia que eu não tinha minha expectativa porque eu não tinha ideia como ia acontecer. Meio que assim, como vamos fazer isso? Até um pouco de descrença, né? Mas eu entendi que, assim, esses 5 encontros também serviu para as guardas serem baixadas, porque todo mundo chega com um ímpeto muito forte. Tem uma defesa de algo... Chega levemente polarizado ou até um pouco demais, né? Então, nas primeiras sessões, todo mundo bravejando, às vezes até fugindo do tema, mas isso tinha que acontecer. As pessoas botaram para fora, as barreiras começaram a diminuir e todo mundo tem ponto comum. Ninguém ali quer ficar sem internet, por exemplo. Ninguém ali quer deixar de inscrever um filho numa creche porque não tem acesso à internet ou se cadastrar num programa do governo. Então, assim, tem muita coisa em comum. E no final, isso ficou escancarado. As diferenças sumiram, porque no final das contas era um grupo que entendeu que só vai para frente, né, quando der foco no que tem de comum. E assim, foi incrível, assim, mas eu acho que o processo foi esse. 4 sessões, assim, derrubando barreiras. Na quinta, todo mundo desarmado e assim, só amor. Eu acho que parte também de um entendimento
do cidadão e da sociedade civil organizada que esteve presente, que, de fato, há um interesse em não só executar, mas escutar e construir junto. Né? Acho que isso passa uma segurança para o processo. Isso acabou, acho que... E também o próprio cidadão, com a participação de vocês, acaba entendendo que as questões não são tão fáceis de ser resolvidas. A complexidade também de estar na gestão, né? Porque às vezes se falava de alguma solução que é simples. Não é simples porque você precisa fazer processos, né? E aí se entende e não é converter as pessoas que a administração tem outro tempo. Mas é mostrar que, de fato, as coisas mais parceiro, simples, né? Isso. E não são simples por segurança, inclusive. Então, assim, e eu acho que isso aproximou muito todos os envolvidos inclusive no a processo. gestão. Legal. E agora, Gustavo, assim, só para a gente ir finalizando, acho que também tem um lado que vale ressaltar em Niterói, que é a própria, a aprovação, enfim, a participação do prefeito, né, também, né, como, enfim, que avalizou esse processo todo e tal, então a gente tem essa entrega. E como você enxerga daí para frente, né, as recomendações dentro do município, como você vê que elas podem prosseguir? Algo que eu e o Guilherme já até articulamos, assim, não só eu e ele enquanto participantes desse processo, mas as secretarias em si, né, de primeiro passo a gente vai tornar isso... Niterói tem um processo eletrônico e o processo eletrônico ele permite não só a tramitação mais rápida, padrão, no município, mas também que você envolva todos as secretarias, todos os interessados naquela demanda, né? E a ideia é a gente já de cara, né, transformar isso num processo, começar a tramitação, acionar as secretarias que são mencionadas para não se justificarem, mas se posicionarem enquanto o que está sendo proposto, e a gente discutir isso também, não só a nível de executivo, mas levar para o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação. Olha, a carta está aqui, foi essa carta, esse é o conteúdo da carta. Entendemos que tais soluções são possíveis, outras nem tanto, mas vamos discutir, porque às vezes a cabeça da gente enquanto poder público, a gente tem uma percepção do que é possível e surgem soluções inovadoras através da sociedade civil, através da universidade. A gente tem uma universidade importantíssima em Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense, para além de várias outras particulares que estão no Conselho se fazendo presente, além de outras instituições, e isso sendo levado para o Conselho também para discussão através de um próprio chamado do Conselho, eu acho que pode também contribuir para possibilitar que algo da carta ou a carta em si seja encaminhada já como uma proposta de projeto, né? A gente entende que isso leva tempo, não é algo simples, não é algo barato, mas há interesse do município, há interesse da secretaria, há interesse principalmente das pessoas. Isso que o Guilherme falou lá atrás, né, em relação a acessar serviços de governo, para a gente, como que a gente está fazendo, e cada vez mais um portal de serviços, se a gente entende que a população não tem um acesso pleno, né? Então, para a gente também é necessário, né? Então, eu acho que para a gente é muito gratificante e a gente tem muito, de fato, interesse que isso se torne algo executável, seja da forma que está na carta, seja de alguma outra forma, mas que também atenda o que está sendo proposto ali de alguma forma. E aí, só para fechar esse ponto em relação a essa questão em si, né, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela tem 2 equipamentos, né, vai inaugurar um, na verdade, agora na primeira quinzena de abril, que é a segunda plataforma urbana digital, e dentro do plano de trabalho dela já é uma previsão de um raio do equipamento ele ter esse acesso livre a Wi-Fi. Então isso é óbvio que é um nível muito micro ainda, mas já temos já um desdobramento do que foi discutido. Já estamos fazendo isso, era uma discussão já anterior, mas que agora está sendo retomada, obviamente, com mais foco ainda e vendo outras possibilidades. Legal, muito bacana. Eu vou, para a gente finalizar aqui, eu vou trazer uma pergunta do João Paulo, que é secretário
de Meio Ambiente de Toritama, estava secretário quando a gente fez lá uma assembleia também, sobre a questão da Assembleia Respirar Puro, a questão da poluição do ar e a economia em Toritama. Então, eu vou trazer a pergunta dele para vocês, a gente vai assistir e Beleza. Bom, com relação à participação social, eu queria saber dos entrevistados quais as maiores dificuldades de pôr em prática, né, as assembleias, fazer a participação social acontecer e se manter. Então, assim, falando um pouco de dificuldade, a gente passou um pouco sobre os temas, né? Assim, vou repetir, mas bem breve, assim, eu acho que o entendimento sobre o projeto, sobre o que é uma Assembleia Cidadã, né? As etapas, é algo que foi um desafio e sempre, assim, talvez sempre seja até que essa metodologia, essa tecnologia seja mais difundida. Então, eu acho que a tendência é diminuir, mas isso vai estar sempre presente. Talvez seja um desafio inicial de toda implementação, claro, em cada novo município. Durante, assim, eu acho que a segunda parte da pergunta é implementação... fazer a participação mesmo. A participação de fato acontecer. Eu acho assim, sinceramente, eu acho que aconteceu mais fluido do que eu imaginava, o acontecimento das sessões. Então, eu acho que me surpreendeu, eu diria... Eu não diria muito desafios, eu acho que vocês chegaram muito preparados para nos ajudar. Eu acho que o primeiro encontro, dependendo, a pessoa pode ficar um pouco, a pessoa do governo, vamos botar assim, é um pouco assustado porque as pessoas querem chegar, querem falar. E se você não está pronto para ouvir, não vai ter uma assembleia. Então, talvez esse seja o grande desafio, mas eu acho que vocês prepararam muito bem a gente, assim, deram tranquilidade. E eu acho que o que poderia ser uma dificuldade foi, na verdade, uma coisa que foi positiva, porque a gente viu a mudança acontecer, né? E da questão da continuidade, eu acho, assim, a gente, como município, a gente tem um privilégio de ter um mandante, né? um prefeito, que desde o primeiro contato com o tema falou, a gente vai tocar, a gente vai se comprometer. Então, assim... ultrapassada essa etapa, que eu acho que alguns municípios vão ter que lutar por esse apoio que a gente não precisou, né, que eu acho que pode ser um desafio também, entrar em desafio, eu acho que essa coisa que o Gustavo já falou de formalizar como um processo administrativo é algo muito importante e tentar, ao meu ver, institucionalizar na forma mesmo de um departamento, culturalmente... Tá falando, né? Criar mais uma estrutura para que isso possa ser replicado. Exatamente. De alguma forma. Seja na Secretaria de Participação Social, que é a secretaria que tem um nome, né, a ação mais associada, mas ou mesmo dentro do escritório de gestão de projetos, porque a gente trata muito de iniciar processos, facilitar projetos intersetoriais. Então, assim... eu vejo alguns dos caminhos para poder a gente perpetuar a metodologia dentro do município. Eu acho que, para além disso, assim, também é um processo, acho que mais interno a nível de prefeitura, disso que você falou, de convencer gestores em diferentes níveis, convencer os técnicos que ali não é uma sabatina, que não é um momento de você ser crucificado. Eu acho que a crítica é bem-vinda, é óbvio que a crítica de maneira qualificada, e foi o exemplo que a gente tem. Então, assim, eu acho que o principal desafio, eu acho que é interno mesmo, da gente entender que mais um processo participativo é bom também, pode ser vantajoso para todos os envolvidos, assim, e para qualificar as discussões internas. Eu acho que passa por isso. Acho que dificuldade para manter isso posterior, eu acho que passa principalmente por esse ponto. Assim. Uma questão da cultura. Da cultura mesmo, de entender que é algo necessário e a população participa. Pode ajudar, né? E pode contribuir de maneira qualificada, a sociedade civil também, como foi o exemplo da gente, e em vários outros temas de Niterói. A sociedade civil de Niterói, ela é muito atuante, ela quase sempre está de maneira contributiva, né? Mobilizada, seja via oposição, situação, isso meio que em Niterói eu acho que são as exceções das exceções, né? Porque quem é oposição está fazendo oposição, mas de uma maneira muito qualificada, que ajuda o governo no final. Então, assim, eu acho que isso é algo bem bacana. Muito bom. Queria muito agradecer a presença de vocês nessa conversa. Espero que a gente tenha outras oportunidades e de fazer outras assembleias em Niterói e voltar a conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Fer. Eu me agradeço. Obrigado.